No escopo geral do que a gente está falando, nosso primeiro ponto foi Jesus como modelo de vida. Aí nós falamos de Jesus e o Pai, e Jesus e o Espírito, e esse Jesus com o Pai e com o Espírito sempre sujeito. Me passou uma ideia também na cabeça ontem, não tem nada na Bíblia disso, mas eu gostei da ideia. Jesus tinha um discipulador e um companheiro. O discipulador dele era o Pai e o companheiro era o Espírito. Ele tinha uma convivência com o Espírito Santo. Um decidiu não trabalhar sem o outro, e o outro decidiu viver pela eternidade toda para glorificar o outro. Essa relação dentro da Trindade, ela é um modelo maior que nós podemos ter do que Deus quer de nós. Que tremendo que é o papel que o Espírito Santo assumiu. Jesus se humilhou, foi à cruz para ser obediente e fica por toda a eternidade como rei. E o Espírito acaba sendo o servo disso tudo. E entra na história a serviço do nome de Jesus, a serviço da glória de Jesus, a serviço de preparar uma noiva para Jesus. É encantador essa relação entre eles. Segundo ponto foi Jesus fazendo a obra. Jesus como modelo de obra. Jesus fazendo discípulos. Então nós começamos a responder algumas perguntas. A primeira foi: o que era um discípulo para Jesus? Vimos que isso tem que tomar a nossa mente, se nós queremos trabalhar coerentemente. Senão, corre o risco de irmos nos habituando cada vez mais às deficiências que aparecem e, em algum momento, deixar de ver a realidade, de buscar que a realidade se coadune às Escrituras. Sem querer, sem perceber, nós estamos coadunando as Escrituras à realidade. Duas frases que me marcaram muito no passado. Uma de Orville Swindle, que disse que nós não queremos desqualificar ninguém. Nós não queremos sair por aí desqualificando, mas nós precisamos manter o testemunho da igreja. E o testemunho da igreja é que Jesus é o Senhor, e um discípulo do Senhor é quem está vivendo isso. Quem está vivendo o senhorio de Cristo. Então, mesmo sem querer desqualificar, a palavra de Jesus desqualifica muitos e nós temos que dizer isso a eles. Outra frase que eu ouvi do Ivan também, que marcou: nós erramos quando qualificamos alguém que Deus não qualificou. Nós estamos vendo aqui como é que Jesus qualificava. Jesus veio para uma guerra, e uma guerra de sofrimento terrível, e chamou quem queria participar da guerra e do sofrimento envolvido. O mundo anda sempre atrás de simplesmente fugir de qualquer tipo de renúncia, de dificuldade. Quando a palavra de Deus nos diz que é justamente nas dificuldades, nas renúncias, no sofrimento, que Cristo é formado em nós. Nós queremos que seja formado em nós um Cristo que nunca existiu. Um Cristo que não sofreu e que não é sofredor, nunca existiu. O único Deus que existe, ele é sofredor. Ele sofre. E é impossível ser formado na nossa vida sem sofrimento. O que era um discípulo para Jesus? Falamos do problema da sobrecarga que fica quando não estamos
qualificando em cima dos termos de Jesus, e podemos entupir nossa agenda de atendimento justamente àqueles que não estão correspondendo. E você sempre dizia, quando um pastor começa a atender os problemas e a vida dele está tomada por resolver os problemas das pessoas que não saem de seus problemas, a obra acaba. A obra acaba. Porque aqueles que estão prontos para ir adiante não recebem a devida atenção. Então, o problema da sobrecarga e o outro problema aqui, essa falta de visão pode gerar é o problema do engano. E pessoas reincidentes, pessoas que não mostram integridade, sinceridade, veracidade, cada vez precisam ir crescendo na admoestação, porque senão essas pessoas podem entrar em engano e nós sermos coparticipantes disso. Depois nós procuramos, nós vimos que é uma lista muito grande de advertências que é impossível ir adiante com a igreja sem fazer uso da abundante advertência que tem nas Escrituras, que Jesus e os apóstolos usaram. Depois fizemos uma segunda pergunta. Que mensagem Jesus usou para fazer discípulos? E falamos da necessidade, como tem nas Escrituras palavras para desenganar os enganados. Boa parte do ministério de Jesus e dos apóstolos foi dedicada a isto. Cuidar para não confundir fracos com aqueles que não têm fé nenhuma. Não tem fé, não tem rendição, não tem nada. Fraco não é esse. Fraco não tem nada a ver com uma pessoa que vive caindo em pecado, uma pessoa que nunca quer ouvir, uma pessoa que está sempre com a mesma atitude com a esposa. Você está 5 anos trabalhando, ele tem a mesma atitude com a esposa, maltratando a esposa. Esse não é um fraco, pelo contrário, ele é forte. O problema dele é outro. Terceira pergunta que fizemos: qual era a base do discipulado de Jesus? Primeiro, ele via os discípulos como um legado do Pai, eram do Pai, confiados a Ele. Segundo, ele era a palavra, mas mesmo assim ele não deu a palavra dele, ele deu a palavra do Pai. E terceiro, ele conduziu os discípulos ao Espírito Santo, sempre deixou claro que ele atuava pelo Espírito e que o Espírito ia vir, e ele teve várias ações em relação a isso. Falou do Espírito como consolador, como poder, como guia, e que eles deviam de confiar no Espírito Santo, não estarem com medo, porque o Espírito Santo iria assisti-los. Depois ele mandou esperar e depois ele enviou o Espírito Santo. Pergunta que eu faço: alguém pode fazer discípulo sem esses ingredientes que nós vemos aqui? É impossível. É impossível. Quarta pergunta: qual era a base da sua estratégia? Apesar de ter muito escrito aqui, eu nem vou ler. Eu vou procurar ser mais breve nesse ponto e falar mais aquilo que eu vejo que nós hoje estamos precisando muito entender. A base da estratégia de Jesus, ela se compõe de alguns poucos ingredientes, eu diria 2. Primeiro, Jesus selecionou. Quando nós estamos falando de trabalhar por níveis, essa expressão não tem nas Escrituras, trabalhar por níveis. O que temos nas Escrituras é o modelo de Jesus.
Jesus tão pouco procurou que a prática que ele usou fosse imposta em qualquer lugar. Nós temos que olhar o modelo, o princípio, e não a prática. Por quê? Qual a diferença? Princípio, palavra de Deus. As práticas, elas saem dos princípios, elas emanam dos princípios, mas elas não são absolutas como os princípios são. Você não vê nenhum dos apóstolos falando que alguém deveria separar 12. Surgiu um movimento que vocês conhecem, surgiu um movimento que se espalhou no mundo inteiro, que estava baseado no quê? Na escolha de 12. Isso não é um princípio. Senão nós teríamos que ter os 12 e os 70, a corrente dos 70 apóstolos e coisa desse tipo. O que é princípio? O princípio que você vê na vida de Jesus é ele selecionando e tratando de forma diferente os diferentes. É isso que você vê. Isso não significa que a prática tem que ser exatamente igual a dele nos números. Ah, tem que ter 3, tem que ter 12, tem que ter 70. Não é isso. É um princípio. Qual é o princípio? Trabalhar selecionando. Jesus selecionava. Veja só, vamos dar umas ilustrações que eu acho que é melhor eu falar do que aquilo que está escrito aqui, falar o que está no meu coração no momento. Acho que vocês já me ouviram contar essa história, vou repeti-la. Um dos irmãos amados, que há 25 anos atrás, de outra cidade, veio aqui e nos pediu ajuda. Um dia me telefona, nós já estávamos envolvidos com a obra, ele estava envolvido conosco, e ele diz assim: Marcos, esse negócio de níveis que vocês têm, precisa ser esses níveis que vocês falam? Porque nós lá colocamos, nem me lembro como é que era aquela cadeia toda. Tinha em fundamento, tinha ou tem em fundamento, iniciando serviço, frutificação, discipulador, está no núcleo, é líder, aponta para pastor e atira no pastor. Ai. Uma piadinha de vez em quando ajuda. Esse irmão me pergunta: Marcos, os níveis têm que ser assim? Para mim, para nós, ele disse, porque era um presbitério inteiro, não era. Disse assim: para nós está muito complicado. Nós estamos achando difícil. Nós gostamos de ver o que está lá em João. Lá em João tem filhinhos, jovens e pais. Você vê problema a gente trabalhar assim? Eu conto porque foi a primeira conversa que eu tive nesse sentido em relação a essa questão de nível. Eu disse: irmão, o princípio é trabalhar por níveis. Vocês vão trabalhar por níveis? Então, vem aí, qual é a direção do Senhor? O princípio é que você saiba que você tem que discernir aqueles que Deus está apontando para você se dedicar mais a eles. Pronto, esse é um princípio. Nós acabamos formando uma escada aí. Qual é o risco? O risco é que essa escada vire mais importante do que o princípio que a gerou. Daqui a pouco você quer mexer naquela escada, não pode. Não, aqui é assim, assim, assim. Enquanto que nós todos, e aqui, por exemplo, eu penso que os pastores, principalmente, e todos os demais, o que Deus quer de nós é que esse princípio esteja aqui dentro e a gente o viva. Se for assim, vocês mesmos, no dia a dia, vão encontrar, às vezes, soluções práticas que não tem nada a ver com aquelas práticas que nós definimos. Por exemplo, quer que eu dê um exemplo? Posso dar um exemplo que eu vi recentemente, não tinha visto. Nós temos aqui, né? Não sei o que, líder. Depois, pastor. Agora se criou o núcleo. Mas você começa a conviver com os líderes do setor, você começa a descobrir que eles não têm nada de homogeneidade.
Você junta 12, 15, 20 líderes no lugar, você olha assim, você vê diferença de dons aparecem ali, mas também de nível de maturidade, de graça e de experiência. Mas nós botamos todos eles no mesmo nível, está aqui, são líderes. E damos para eles todos o mesmo tipo de atenção. Por quê? Porque na nossa prática estamos acostumados que aqui tem um nível chamado líder. Enquanto que uma pessoa que não está vendo, não está assim amarrada à prática, mas está cativa ao princípio, à verdade, meu mestre selecionou, eu devo fazer o mesmo. Uma pessoa que está assim, ela vai poder chegar diante de um grupo de líderes que estão com ela e dizer, não, aqui eu vou precisar dedicar mais tempo para esse, para esse e para esse. É uma coisa que tem que surgir ao natural, mas ela vai surgir se o que nós estamos seguindo é o princípio. Qual era o propósito de Jesus para com esses discípulos? Quem tem a última pergunta? Qual era o propósito? João 15, de 7 a 10. Que eles permanecessem na obediência. Há várias palavras de Jesus apontando para o futuro, falando, permaneçam. Aquele que permanecer, se vós permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós. Segunda coisa, que eles fossem santificados. João 17 está cheio disso. João 17, que eles fossem santificados. Terceira coisa, que eles fossem levados a uma unidade plena. João 17 também. João 17 vai mostrar esse coração de Jesus voltado completamente agora para o propósito de Deus e orando ao Pai para que o propósito do Pai se cumprisse na vida dos discípulos. João 15 e João 17 são tesouros imensos da mente e do coração de Jesus. Recomendo a leitura de João 17, que o façamos quantas vezes pudermos, porque ali está o coração de Jesus, está esparramado em cima da mesa. Assim. A mente e o coração de Jesus são expostos de uma maneira plena em João 17. Bom, primeiro ponto foi Jesus como modelo de vida, segundo, Jesus como modelo de obra. Terceiro e último ponto, os apóstolos. Os apóstolos. Vou me referir, fazer 3 referências. Aqui em relação aos apóstolos, nós temos 4 referências. Vou fazer as primeiras 3 bem rápido para nós dedicarmos alguns minutos mais para a última. Os apóstolos como referência. Nós não temos apenas Jesus como referência. Nós temos como referência os que andaram com Jesus. Então nós já vimos Jesus, sua vida, Jesus como modelo de obra. Agora vamos ver, e aí? E o que deu? Ele fez discípulo. No que deu? O que essa gente fez? Isso também é escritura, e o que nós encontrarmos aqui faz parte de princípios. Vou dizer rapidamente aquilo que está muito claro, embora não creio que suficientemente pregado ao povo. E os últimos acontecimentos nos mostram que tem coisa faltando para o povo. Os apóstolos, com relação ao Espírito Santo, eles obedeceram e esperaram, eles receberam a promessa e eles eram guiados pelo Espírito Santo.
Com relação ao Espírito Santo, os apóstolos obedeceram a ordem de esperar, receberam a promessa e você lê Atos dos Apóstolos, eles são todo o tempo guiados pelo Espírito Santo. Segundo ponto sobre os apóstolos. Levaram a igreja à seguinte dimensão de vida e de obra. Todos os dias no templo e de casa em casa. Todos os dias no templo e de casa em casa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês que estão aqui, eu creio que talvez sejam da igreja os mais abarrotados na agenda. Logo atrás de vocês, eu acho que vem a liderança. Eu queria simplesmente dizer assim, não vamos medir o restante dos irmãos pela nossa sobrecarga. Eu temo que nós acabamos medindo os demais como se todo mundo tivesse com toda a agenda cheia, igual a liderança da igreja. E não é assim. Não é assim. Nós, não sei em que medida isso está sendo feito, talvez muitos de vocês estejam fazendo, mas tem muito irmão que tem 2 noites da semana deles que estão ocupadas com a obra do Senhor, com estar juntos, com comunhão, porque eles dependem de coisas que nós estamos à frente ou que a liderança está à frente. E isso aí vai mostrar uma debilidade nossa em entender que é o ministério deles que tem que se desenvolver. Eu penso que a igreja toda precisa ser desafiada. Eu pergunto, a sua vida não está sobrecarregada de ações que têm a ver com a igreja? Tá. E você vai propor para outros menos do que aquilo que você está dando? Por que você dá sua semana inteira, inclusive seu dia de família, para se dar para a esposa, para se dar para os filhos? Por que você se dá e não propõe que todos os demais estejam vivendo a mesma coisa? Eu penso que isso é um ponto para pensar. Tá? Como eles tinham uma facilidade de mobilidade, pelo tamanho da cidade de Jerusalém, como eles tinham essa facilidade da mobilidade, então eles engajavam todo mundo com eles, todos os dias, no templo e de casa em casa. Quando estava o templo, estavam lá os apóstolos. Então qualquer um podia estar toda semana vendo os apóstolos, por causa da mobilidade que eles tinham. No nosso caso, a realidade de vida diária é completamente diferente da deles. Mas a mente, nossa, nós estamos entendendo isso? Eu penso que há um desafio a ser levado para os irmãos que estão nas igrejas, nas casas. Que todos eles estejam completamente envolvidos com as coisas do Senhor a semana inteira. Porque senão você vai descobrir aí que tem gente que é segunda e quinta, o outro é terça e sexta, e muita televisão, muita, sei lá eu, outras coisas. Tem gente passando horas nas redes sociais. O grande vício dessa última era é a rede social, é impressionante, impressionante. Um irmão de outro lugar que me falou que vê os jovens sendo escravizados, jovens assim, bem jovenzinho, 10, 11 anos, sendo cativados para pornografia. E ele diz, olha, uma das maiores dificuldades que nós temos é porque esses jovens estão socados dentro do Zap, do Facebook, de não sei o quê, mas não dá para mexer nisso porque os pais estão fazendo a mesma coisa. E os pais estão socados em redes sociais. E eu acho que vocês já me viram dizendo que eu considero que a rede social veio para destruir os relacionamentos. É um substituto
Rede social é um substituto satânico do relacionamento real. Relacionamento real é olho no olho, ouvir, dar tempo, parar, pensar, chorar junto. Na rede social é oi, blá, blá, Deus te abençoe, blá, 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 um coraçãozinho, uma beijota, blá, blá, blá. E tem gente que passa o dia inteiro nisso. E eu penso que a igreja precisa ser reconvocada a viver todos os dias, na oração, no companheirismo, na amizade, indo na casa uns dos outros. Depois, por favor, vocês me digam se eu estou errado e se está toda a igreja com a agenda carregada como a de vocês, por exemplo. Eu tenho a impressão que não. Tenho a impressão que a igreja não está. Alguns sim, um jovem que trabalha o dia inteiro, estuda de noite, o cara está sobrecarregado. O Espírito Santo, todos os dias no tempo de casa em casa, mantiveram a palavra de Cristo. Mantiveram a palavra de Cristo a tal ponto que aquilo que Jesus disse, ensinando as coisas que eu vos tenho ordenado, aquilo chegou a se transformar na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos não inventaram nada. Os apóstolos estavam replicando, primeiro, o que Jesus tinha falado, e depois, algumas coisas que o Espírito Santo acrescentou. E que Jesus falou, ele vos ensinará outras coisas. Quarto, e aqui nós vamos ler Bíblia um pouco, um texto novo para nós. Nós vamos ler aqui Efésios capítulo 4. E vamos aqui dizer assim, um líder na igreja, seja ele um pastor, seja lá o que for, um líder na igreja sem visão daquilo que nós vamos ler agora, ele enche a agenda dele e faz cada vez menos para produzir, cada vez menos, faz cada vez mais, cada vez trabalha mais para, com o passar dos anos, ir produzindo cada vez menos. Vamos ler aqui. Aqui nós temos, em Efésios 4, a visão sólida, como aquele modelo que eles viram em Jesus, como aquilo virou uma visão tão sólida, tão concreta, que Paulo consegue explicar essa realidade toda que nós estamos aqui vendo, vários aspectos de Jesus. Paulo consegue explicar isso em 7 versículos. E menos 6 versículos. Do versículo 11 em diante. Aqui nós vamos ver a estratégia do ministério, nós vamos ver o propósito do ministério, e nós vamos ver a igreja dinamicamente vivendo o ministério proposto por Jesus. Em 6 versículos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o cuidado das ovelhinhas e a edificação dos pobres necessitados de ensino que há na igreja. Estão rindo, né? Irmãos, e o oposto disso que eu li tem que estar entranhado na cabeça de cada um que se envolve e tem que ser passado adiante. A fórmula, Ivan transformava isso tudo numa formulazinha desse tamanho. Não é questão de fazer o trabalho de 100 homens, mas de botar 100 homens a trabalhar. Quanto mais nós nos desviamos disso,
mais sobrecarregados nós ficamos. Quanto mais sobrecarregados, tentando atender tudo que aparece em volta, menos nós produzimos em termos da proposta que está aqui. E isso vai virando um círculo vicioso que sufoca o ministério da igreja. Aqui está muito claro que essa gente, do versículo 11, foi colocada para... Vamos lembrar, o versículo 12 está claramente dividido em 3 partes. Como esse aperfeiçoamento dos santos é a tradução de uma palavra complicadíssima, que só aparece uma vez na Bíblia, a palavra catartismos. Vamos substituir aperfeiçoamento por fazer um determinado trabalho com os santos. Tá bom? E vamos ver como é que fica esse versículo. Esses homens do versículo 11, que tem aí todo o ministério de plantar e ajustar a igreja. Esses homens foram colocados para quê? Com vistas a fazerem um determinado trabalho com os santos, para que, B, os santos desempenhem o seu serviço, para que, C, haja a edificação do corpo de Cristo. A nossa ação, é o que nós temos que nos perguntar, a nossa ação está firmemente correspondendo a esta visão, a isso que está aqui? Essa edificação proposta aqui, ela só é possível se nós tivermos o desempenho do serviço dos santos. Primeira coisa, a estratégia do ministério. Está no versículo 12. Um trabalho com os santos para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, não importa quantos problemas deu nesse trajeto e quanta gente acabou roubando seu tempo e não correspondendo. Não importa, a visão continua a mesma. A proposta de Deus não mudou. Ela é a mesma e ela tem que ser reacendida na nossa mente, no nosso coração, todo o tempo. Nós não estamos aqui para cuidar das ovelhinhas. Se você vê aquele monte de gente como as ovelhinhas que você tem que cuidar, eles nunca vão deixar de ser as ovelhinhas que você tem que cuidar. Se é isso que você vê. Agora, se você vê um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, você não descansa se tudo que você estiver fazendo não estiver em função disso. Você não descansa. E isso não é uma prática nossa. Isso é a essência da palavra, do ministério, que o apóstolo fala aqui, que é nada mais, nada menos do que um resumo muito bem feito de todo o ministério de Jesus. Se tinha alguém que tinha que ficar cuidando das ovelhas, não abandonar nunca e fazer tudo, era um tal de Jesus. Quem é que poderia fazer uma obra igual a dele? Se tinha alguém que era para passar a vida toda aqui, fazer tudo, era Jesus. Jesus passou 3 anos, depois encomendou o Espírito Santo e foi embora. E olha que a turma não era assim, a turma tinha os probleminhas deles, né? O propósito do ministério. Qual é o propósito do ministério? Irmãos, como o diabo busca roubar isso do nosso coração. O propósito. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Há muita gente. Desculpe que eu agora vou começar a defender uma bandeira aqui, que já tem 6, 7 anos
defendendo, e tem muita gente defendendo também, mas eu não sei se a gente já entendeu. Tem uma massa no nosso meio de gente nova, maleável, aberta, jovens dispostos a dar tudo, jovens que querem sentar e ouvir, querem aprender, querem servir, querem servir ao Senhor. Penso que cada pastor, cada líder, teria que botar os olhos nesses jovens e selecionar. Perceber que ali tem pessoas que têm uma nova disposição, que têm uma realidade. Não quer dizer abandonar os demais, mas quer dizer selecionar como Jesus selecionou. Eu toda hora vejo jovens aí que são, parece, sabe aqueles cavalos que estão ali no partidor só esperando abrir aquela porteira para correr uma carreira. Eu sinto isso neles, eu vejo isso neles e eu ouço muito deles, que não sabem qual é o lugar deles na igreja, muitos deles. Eu acho que nessa questão do sacerdócio dos santos e da seleção, cabe sempre uma menção aqui aos jovens, mais jovens, solteiros, recém-casados, que merecem uma grande atenção nossa. Às vezes ficam ali, às vezes o cara é líder até, mas ele está ali. Ele está ali, ele é mais novo, ele tem mais energia, mas ele está ali, ele é líder, é tratado mais, olha assim, não vem cá esse aqui. Propósito do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando esse propósito não está claro, na mente, no coração de algum, olha os propósitos que surgem. Ser líder, ser pastor, ter reconhecimento, manter o ministério, ter grupo grande, manter o grupo, que os irmãos não vão para o mundo. Às vezes fica o alvo é esse, que os irmãos não vão para o mundo. Quando o alvo é esse, que ninguém vá para o mundo, já trocamos o propósito. O propósito agora não é mais ser a imagem de Jesus. O propósito é que o cara fique aqui, só dê trabalho, fica aí sem responder ao evangelho de uma maneira correta, que corresponde, mas fique aí. Não saia. Isso nunca foi propósito. E Jesus falou, eu não perdi os que tu me deste. Mas Jesus, no sentido de que eles foram mantidos para o propósito de Deus, e não para simplesmente ficar ali fazendo número. A primeira coisa é que tudo isso que nós estamos falando, de evangelho de reino, do propósito, do sacerdócio dos santos, eu não sei o que eu faria com um grupo caseiro na minha casa se não tivesse todo mundo sendo instruído, aclarado e reaclarado e triaclarado sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Porque nós não podemos atuar sobre pessoas que não estão entendendo isso. Isso aqui é o centro de tudo. O evangelho do reino, as características de um discípulo, como é que funciona o ministério na igreja, para que existem os pastores, isso é o centro do centro. Se nós perdemos isso, nós vamos falar do quê? Aí um vai falar lá de uma coisa, outro vai falar de outra. Bom, você sabe qual é um dos sintomas de um grupo caseiro que já está meio morto, né? Talvez o principal sintoma. O líder fala. Aí na outra semana o líder fala. Ele não está matando o grupo, esse grupo já está morto. E ele está ali. Todo santo sábado ele reúne com a sensação de que ele precisa ressuscitar aquele povo. E meio está ali.
Uma palavra de ânimo aqui, uma palavra de ânimo ali. Se ninguém está funcionando, voltamos para o quê? Para o evangelho do reino, as características de um discípulo, uma análise de cada um, sincera diante de Deus. Irmãos, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bota o juízo de Deus nessa fórmula. Quem não está vivendo conforme o padrão de Jesus tem que tremer a perna. Com temor e tremor. Está cheio disso na Escritura. Com temor e tremor, com temor e tremor. Aquele que teme e treme da tua palavra. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O evangelho do reino tem que produzir isso. Talvez por falta de ingredientes desse tipo, vai se formando um costume. E nós meta atender essa gente. Meta atender. Como o Ivan dizia, fica um lá no canto, lá que está todo querendo funcionar, ninguém dá importância para ele, ele diz, bom, aqui você tem que estar mal para receber atenção, você tem que andar mal. Então eu vou começar a andar mal porque vão me dar atenção. O propósito é único, o propósito é imutável, o propósito vem de Deus antes da fundação do mundo. Esse propósito tem a garantia de Deus, Deus se interpôs com juramento a respeito do seu próprio propósito. Esse negócio desse propósito é um negócio terrível, mas não é problema meu. Problema de fazer esse negócio acontecer, problema de Deus, foi Ele que criou isso, foi Ele que propôs isso. E ele se interpôs com juramento. Agora, eu preciso botar toda a minha fala, toda a minha fé, toda a minha manifestação em direção a isso. Eu não posso ter outros propósitos. Eu não posso me permitir estar diante da igreja com algum outro tipo de propósito dentro da cabeça. Esse propósito, Deus colocou a própria soberania dele a favor disso, que ele tem o poder, disse Pedro, de até subordinar a si todas as coisas. Esse propósito, uma vez entendido, ele escraviza. Paulo disse, para conquistar aquilo para o que eu fui escravizado. Esse propósito se tornou a própria razão do ministério de Paulo. Paulo, é uma coisa que nós vamos aprender cada vez mais. Talvez aqueles versículos nossos da catequese podem ter causado um grande dano, que nós viramos versiculeiro. Está decorado lá, Cristo em vós a esperança da glória. Cristo em vós a esperança da glória. O versículo seguinte, o qual nós anunciamos a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Pensa num cara teimoso, Paulo. Chega para ele, Paulo, você está dizendo isso lá dos Coríntios, aqueles caras que estão lá. Não, eu quando falo com eles não estou pensando em outra coisa, a não ser apresentar aquela gente perfeita em Cristo. Eu não tenho na minha cabeça, no meu coração, um outro lugar para eles. E é isso que eu deixo claro para eles. E que santa teimosia que invada nosso coração. E no fim, no versículo 15 e 16, nós vemos esse ministério na mais plena ação. Seguindo a verdade. Na verdade está mal traduzido, né? A tradução correta seria falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Uau, como? Como? Todos os membros grudados na cabeça? Não. Tem um plano. Se essas coisas do versículo 11, 12 forem praticadas, o resultado final vai ser esse aqui. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada
parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Que a igreja toda, que todos os irmãos que Deus colocou ao nosso lado, tenha a oportunidade de ver isso, que nós lhes mostremos isso. Que a liderança que há no nosso meio seja fiel e idônea para transmitir essas coisas. Depois o Senhor pode nos levar a coisas maiores, mas nós precisamos garantir que aquilo que é o miolo do que Deus tem revelado à sua igreja, que isso esteja reafirmado no coração, na mente de cada pastor, de cada líder, de cada irmão que coopera, e que todos sejam constantemente desafiados. Sejam constantemente desafiados. E que nós, que temos esse encargo, essa comissão do Senhor, desse catartismo, que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente. Que tenhamos isso guiando o nosso caminho como líderes na casa de Deus. Estava com o Paulo Marx ali atrás, e ele fez uma colocação para mim que eu achei que seria bom aclarar e dizer. Porque nós colocamos práticas no quadro, o Marcos colocou, e sempre nós falamos isso, antigamente falávamos um pouquinho diferente, nós colocamos como relativas, mas tem práticas, são absolutas. Se teu irmão pecar, vai entre ti e só, isso é uma prática, ela é absoluta. Então, estamos falando o princípio e metodologia. Então, talvez a melhor palavra seja método, para que não confunda, porque na palavra tem práticas que Jesus colocou como absolutas. Estou citando uma, tem outras, né? E foi bem lembrado por ele. Talvez a melhor, nós antigamente usávamos até método, depois nós começamos a usar práticas. E fazer essa correçãozinha aí só, para ajudar-nos. Porque senão daqui a pouco a gente diz, não, tudo que é prática é relativo e não são todas, não. Tá bom, queridos? Uma coisinha que eu tinha no coração, muitos de vocês já estão há 2 décadas, não sei quantos também já estão na 3ª década de serviço ao Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. E outro dia eu fui pensar nesse texto, eu não tenho a mínima dúvida que o homem exterior é o corpo. Não tem nenhuma dúvida. E está se corrompendo mesmo. Ele não tem jeito. Não tem volta. Estou postando todas as minhas fichas na ressurreição dos mortos. O homem interior, eu não tenho dúvida que o espírito é o homem interior. Mas e a alma, afinal? A qual dos dois pertence? Ao homem interior ou ao exterior? A resposta que eu tenho recebido a mim me tem sacudido bastante. Você decide. Ou sua alma segue seu corpo, ou sua alma segue seu espírito. Se sua alma seguir seu espírito, você vai querer morrer na batalha.